irmãos, a ministração completa do pastor Anderson está no nosso YouTube. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Graças e paz a todos. Amém? Como a minha esposa falou aqui, né? A gente está muito feliz porque eu pedi algo para Deus e só foi uma confirmação, porque eu queria um tema que todos os irmãos, os pastores, os evangelistas, os apóstolos que estavam subindo aqui em cima, estavam pregando a palavra de Deus, falando sobre vitória, sobre crescimento, sobre algo que, se a igreja estiver ligada, eu acredito que ela foi acatando. E vem falando cada vez mais, irmão. E eu pedi algo para Deus que confirmasse no meu coração. E eu falei assim: Senhor, qual é o tema que o Senhor quer para a sua igreja nessa noite? E eu estava conversando, sabe, comigo mesmo, com Deus, e eu pedi algo para Deus e Ele me deu um tema. Que nesse ano nós estamos no ano do crescimento, né? Mas para nós crescermos, tudo tem uma etapa. Não é um crescimento assim, as pessoas pensam assim que o ano do crescimento, então nós já vamos pular aqui assim, ó, já crescemos. Não, irmão. Tem um processo. E tudo que há crescimento, ele gera um sacrifício. Tudo que gera um sacrifício tem dor. Tudo que tem dor é um processo. Então, muitas das vezes nós pensamos que crescer é como se fosse assim, uma coisa fácil. Não é. É fácil, porém, aquele que está realmente afirmado e agarrado com o Senhor. E assim mesmo a gente passa a luta e passa a tribulação, mas nós somos mais que vencedor no Senhor Jesus. E aí eu pedi algo para Deus, irmão. Eu acho assim que toda a igreja já conhece a história de José. E se você parar para pensar, eu vou ler só uns versículos da Bíblia, porque a história dele é longa. E às vezes as pessoas olham assim e falam assim: fulano de tal tá bem, fulano de tal tá, sabe, prosperando, tá crescendo. Mas você olhou a vida dele lá atrás? Às vezes a gente olha para as pessoas hoje e vê uma pessoa com um carrão, vê uma pessoa com uma casa enorme, mas não sabe o que ele foi plantado lá atrás. Não sabe o preço que pagou. Então eu queria ler primeiro aqui, em Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Do versículo 3 em diante. Diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Feliz a túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, odiou, e não podia falar com ele. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiava ainda mais. E disse: Ouve, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estava atento, molhos em meio ao campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que o vosso molho o rodeava, e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras teres domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiava por seu sonho
e por suas palavras. Amém, irmãos? Até aqui. E se você olhar a história de José, você vai ver que ele passou vários processos para ele ter um crescimento. E eu queria dar um exemplo aqui dos nossos apóstolos, que hoje, pessoas que conhecem eles, a família deles, pensa que essa igreja foi assim, sabe, levantada assim, de qualquer jeito. Foi um preço a ser pago que às vezes a gente nem imagina. Que muitas das vezes pensaram e às vezes até desistir, pessoas lá fora falavam que não ia dar certo, que isso era só mais uma fachada, que isso era só mais uns pastores que estavam levantando uma igreja para ganhar dinheiro. Mas o processo e o preço que eles pagaram foi tão grande que às vezes a gente entra e pessoas que não conhecem ele falam assim, nossa, a igreja está bonita, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Mas olha a história da igreja, irmão. Olha como foi o processo para chegar hoje onde está. E muitas pessoas no caminho falaram assim que isso não ia dar certo, que ia fechar a igreja, que ia acontecer que essa igreja não ia vingar. Eu estou falando isso, irmão, porque se você olhar a história de José, ele teve um sonho e ele contou para os irmãos dele, próprias pessoas que estavam do lado dele, que poderia falar assim, filho, irmão, vamos com nós, eu confio em você, eu sei que um Deus que a gente serve, então vamos junto. Mas o que fez? Sangue do seu sangue. O que aconteceu com ele? Tentou matar ele. Tentou frustrar o sonho deles. E muitas das vezes, irmão, pessoas que às vezes estão até do nosso lado, frustram o nosso sonho, para que a gente possa crescer. E às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, tem 10, 11 anos, esse ministério está assim, que bom. Eu conheço, irmão, eu vim do outro ministério e eu conheço ministério que tem 10, 15, 20 anos e está numa igreja pequena e às vezes não tem, sabe, crescimento, porque pessoas tentam frustrar. Só que às vezes está de pé porque pela misericórdia de Deus. Só que aqui, irmão, tem uns apóstolos que pagam, os pastores, a liderança toda que paga um preço. Desde quando era lá na casa deles, quando era na varanda. Para pensar, irmão, fica assim um pouco e reflete. Você que faz parte dessa igreja, você que está visitando, olhe um pouco a trajetória dessa igreja. Olhe um pouco o processo que foi passado para chegar até onde está. E esse ano é um ano de crescimento, porque Deus colocou no coração do apóstolo que essa igreja ia cada vez mais crescer. Em tudo, irmão. E se você faz parte, e você está aqui nessa noite, agarra essa palavra que sacrifício é igual ao crescimento. Ele gera o crescimento. Não há crescimento se não houver sacrifício. Não há o crescimento se não houver um preço a pagar. E toda vez que a gente paga um preço, irmão, nós não temos que parar no meio do caminho. Porque se a gente parar no meio do caminho, nós não vamos crescer. Então nós temos que acreditar que o Senhor está conosco. Eu vi algo, irmão, que eu falo assim por mim, que eu faz uns 3, 4 anos que Deus tem colocado algo no meu coração, desde quando eu fui ungido a evangelista, e Deus colocou no meu coração que é um sonho meu, eu acredito que é um sonho também de Deus, e está aqui a minha esposa, né, ela não deixa mentir, porque ela sempre falava, ela sempre é verdadeira nas coisas que
que a gente fala. E eu contei algo para ela assim, que é o meu sonho, que Deus colocou no meu coração. E no começo, tá aí meus filhos, minha família ficou assim, não, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso já é demais, nós temos que viver a vida nossa. Mas é um sonho que Deus colocou no meu coração. E eu ainda não estava nesse ministério e eu estava frustrado tanto, irmão. E sabe quando, às vezes, que nem eu falei, pessoas do seu lado, às vezes em vez de chegar e falar assim, não, é seu sonho, mas vamos que eu vou com você. E eu orava tanto para Deus que o inimigo começou a colocar algo na minha mente, falando assim, tá vendo? Ó, até a sua família não acredita em você. Até a sua família fala que você não vai conseguir, porque esse aí é seu sonho. Então, para que você está aqui? Você não serve para nada. E eu estava numa igreja, no mesmo local, assim, mais ou menos onde está o pastor Jean, e passava carro direto e falou assim, por que você não sai daí e se joga na frente do carro? Porque você não vale nada. Você não presta para nada. E eu chorei bastante. E eu falei, Deus, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou... E Deus falou assim, filho, é o sonho que eu coloquei no seu coração. No momento certo, eles vão entender e eles vão ajudar você a acreditar no seu sonho. E hoje, irmão, eu falo para a honra e glória do Senhor, a minha família apoia o sonho que eu tenho. Porque antes ele não entendia, como eu falei, irmão. José, ele passou um processo tão grande que às vezes o próprio irmão dele não acreditava ou até tinha inveja dele. Ele foi preso, sabe? Ele foi maltratado, ele foi caluniado, ele foi jogado numa externa. E mesmo assim ele não desistiu do sonho que Deus falou para ele. E lá na frente, irmão, lá na frente, os próprios irmãos dele teve que reconhecer o sonho que Deus colocou no coração dele. Ele foi governador. E aí ajudou os irmãos dele a passar por um processo que estava tendo naquela época. Então eu falo assim para você, irmão, que tudo que há um crescimento, ele gera sacrifício. E se você realmente quer ter um crescimento da parte de Deus, começa a buscar a face de Deus, irmão. Começa a buscar a Deus. Você viu um mover que teve aqui hoje, na hora do louvor? Vocês sabem por que está acontecendo isso? Porque está tendo um crescimento pela manhã aqui de oração. Está tendo um crescimento muito grande, irmão. E você que faz parte dessa igreja, eu convido você, vem pelo menos um dia só, num domingo pela manhã. Faça esse sacrifício, irmão. Porque não adianta nada a gente estar aqui adorando o Senhor. Sabe aquela história que fala assim, 6 horas por mim. Crente 6 horas por mim. Ué, eu não preciso de oração? Eu não preciso estar buscando a presença de Deus? Ah, não, mas eu oro na minha casa. Ué, mas a palavra de Deus fala que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É só união à noite, é só união nas festas e na oração. Para que a gente possa crescer cada vez mais, nós temos que estar unidos. E a oração faz parte disso. Porque sem oração, a igreja não cresce. Sem oração, infelizmente, nós possamos estar aqui adorando o Senhor, levantando a mão, chorando aos pés do Senhor, mas se não houver o sacrifício pela manhã, infelizmente, irmão, às vezes pessoas ficam para trás porque não sabem
um preço que você tem uma intimidade com Deus aqui. Você sozinho, irmão, às vezes eu falo assim, é uma hora tão rápido, irmão, tão rápido que você dobra seus joelhos, você está orando ali, daqui a pouco você fala, já? Eu não consegui nem falar direito com Deus. Você viu que a minha esposa falou aqui, irmãos? Nós passamos um momento de a gente perder uma colega nossa de trabalho. E a gente está passando um processo também com a prima dela. E eu falo assim, será que nós somos melhor que os outros? Não é, irmãos. É porque a gente ora também. A gente luta. Nós não somos perfeitos. É como o pastor Jean falou uma vez, não precisa você estar todo domingo aqui. Mas pelo menos um domingo, irmão. Um domingo, faz um sacrifício. Você vai ver algo diferente na sua vida. Você vai ver, assim, sabe, o sobrenatural. Levante vai ter, mas você vai ter um crescimento que você vai falar, nossa, eu fui aquele dia na oração, teve um levante, mas eu consegui sobressair, eu consegui alavancar. Mas se a gente não tiver esse crescimento, da gente buscar a face do Senhor, não precisa as pessoas ficar olhando, irmão. Deus, Ele está vendo o que está no seu coração. E para que a gente possa continuar crescendo, nós precisamos fazer. Isso eu falo que não é um sacrifício. Isso é gratificante, você ter uma intimidade com Deus. Porque muitas das vezes nós estamos na nossa casa, e quando a gente começa a querer orar, é um cachorro latindo, é alguém batendo num portão, é algum barulho que você já sai e já para de orar. Estou mentindo? E aqui não, irmão. Aqui você, sabe, fecha ali. Você não... É como o pastor Jean falou, às vezes a gente está orando assim, Deus... Cada um tem um jeito de estar orando, irmão. Tem pessoas que às vezes só senta aqui, ó. E às vezes fala, não, tá dormindo, não. É ele tá falando com Deus. Só de você chegar aqui, ó, pela manhã e fazer assim, ó. Tá dormindo. Não tá dormindo não, irmãos. Eu tô falando com Deus. Eu não importo para aquele que tá lá, do outro lado, da frente, para trás. É eu e Deus. É eu e Deus. Se eu não fazer isso, irmão, não adianta, irmão. Infelizmente, como eu falei, todo crescimento tem um preço a pagar. Tem um sacrifício. E para a gente ter um crescimento maior na obra de Deus, na sua vida pessoal também. Porque quem não quer crescer, sabe, financeiramente, quem não quer crescer aqui profissionalmente, quem não quer crescer espiritualmente, a gente está tendo a escola de crescimento, você vê como que é. É um sobrenatural, porque eu pedi para Deus algo que falasse no meu coração e tocasse para que a igreja acorda cada vez mais. Não é que a igreja está dormindo, para cada vez mais acordar para ter um crescimento maior. Porque Deus não quer ficar só aqui, irmão. Ele quer expandir cada vez mais. Mas para que a gente possa expandir, a igreja precisa pagar um sacrifício. Não é só os apóstolos, os pastores, os diáconos, a liderança, não. É toda a igreja. Como eu falei, sabe aquele que anda aqui de mão abraçado? Às vezes você está puxando, se vir o outro, vai ajudar você a segurar. Aí se vir o outro, vai ajudar cada vez mais. Mas se a liderança, um exemplo, os apóstolos estiver sozinho, cada vez mais ele vai ficar longe, a igreja vai, ó. Mas se a liderança, a igreja toda estiver junto, ele vai crescer cada vez mais. E não é os apóstolos, irmão, que faz a igreja crescer. Somos todos nós com a presença de Deus nas nossas vidas.
Porque se não for todos nós, infelizmente, os pastores, os apóstolos só vai fazer assim, ó, patinando. É que Deus tem misericórdia da vida deles. Como eu falei, eles pagaram um preço tão grande para que a obra de Deus cada vez crescesse mais. Mas se nós, como igreja, não quer pagar o sacrifício, ele levanta outros. Ele começa a mandar pessoas lá de fora, e às vezes a gente fala assim, ó, nossa, ó, tá aqui, ó, acabou de chegar ontem, já tem a oportunidade de louvar, já tem a oportunidade de cantar, já tem a oportunidade de pregar, já tem a oportunidade de ficar ali na porta, mas nós que estamos aqui dentro, que tem a oportunidade de fazer isso, nós não faz. Nós que estamos todo domingo aqui, irmão. Ô pastor Jean, você precisa de uma ajuda aqui? O que você quer que eu faça? Ô apóstolo, quer que eu faça alguma coisa? É uma coisa que eu falo que nós estamos aqui, irmãos, pronto para servir. Todos nós estamos prontos para servir. A obra de Deus não é com força nem com violência. É com vontade. É você ter a disposição de falar assim, ó, hoje eu estou aqui, ó, precisar de mim aqui hoje, pode contar comigo. Se vocês quiserem ir, pode deixar que eu feche a igreja. Se vocês quiserem, pode deixar que amanhã eu venho aqui. É isso, irmão. A igreja, ela não anda sozinha. Ela anda com pessoas que são voluntários para que a obra de Deus cresça. Não é os pastores, o apóstolo que vai crescer, é a obra de Deus. E se a obra de Deus cresce, todo aquele que está envolvido também cresce. Tanto aqui dentro como lá fora. Faz assim, irmão. Começa a fazer isso, fala assim, olha, eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou fazer esse desafio. O pastor Jean falou domingo passado sobre as pessoas que estão fazendo academia. Realmente, irmão, as pessoas que estão fazendo academia não têm que pagar um preço de ir lá na academia, malhar, sabe, correr, fazer exercício para que venha ter a sua saúde, o seu físico mantendo. Então, por que as coisas de Deus a gente não pode pagar um preço? Porque a gente vai lá na academia, eu estou fazendo um boxe, mano. Eu estou lá, às vezes, sacrificando de fazer isso, mas eu não posso vir um domingo aqui orar ao Senhor? Eu estou fazendo exercício demais, tudo, eu estou lá, ó, eu chego em casa, ó, ai, estou cansado. Mas e domingo aqui, irmão? Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para as pessoas lá fora ouvir a palavra de Deus. E como que eles vão ouvir? Através das nossas vidas. Nós temos, sabe, o YouTube, nós temos, sabe, a mídia, mas só que Deus quer mais. Deus quer mais. Para que Deus possa querer mais de nós. Pastor, pode contar comigo que hoje eu estou aqui na porta, eu vou estar orando, eu vou estar pagando um preço pela obra de Deus. E isso vai, irmão, interferir muito na sua vida. Isso vai interferir muito na sua vida. Semana passada, eu acho que começou semana passada, que nós, seres humanos, infelizmente, nós somos daquele assim, sabe? Que a gente começa alguma coisa e para no meio do caminho. Nós, seres humanos, infelizmente, somos propícios a isso, de chegar, começar a fazer algo e deixar. A gente começa, começa, aí chega na hora, eu tô cansado, não vou mais não. Tá aqui a minha esposa que, toda vez que a gente começa a orar, antes de a gente dormir, que isso aí, Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo, irmão. Há muito tempo mesmo. E coisa que agora ela parou de falar, então antes ela cobrava de mim. Quando a gente parava de orar, ela falava para mim, ué, a gente não vai orar hoje? Então ela parou e já tem umas 2, 3 semanas
que o Senhor veio me cutucando, sabe? Falou, esse ano é o ano do crescimento. Então vamos voltar, porque você não sabe o dia de amanhã. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E o que aconteceu com essa colega nossa, irmão? Ela passou mal e dormiu e veio a falecer mais ou menos 3 horas da manhã, né? Dentro da casa dela, no sofá. Já pensou se isso acontece com nós? Será que nós estamos preparados para que o Senhor nos chame? Ah, mas uma oração antes de dormir, vai fazer alguma coisa? Vai, irmão. Porque você vai pedir perdão para o Senhor. Você vai chegar e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que no dia eu passei, às vezes eu passei raiva. Guarda minha casa, guarda minha família, guarda minha vida. Se o Senhor me der a oportunidade de eu acordar pela manhã, eu agradeço. Mas já pensou, você chega em casa, tudo, janta, tá lá sentado, vem e dorme. E será que você pediu perdão para o Senhor? Porque nós somos falhos, irmão, nós somos pecador. E às vezes a gente sai daqui já às vezes murmurando, sabe? Ah, eu tenho que chegar em casa, eu vou fazer janta. Ah, amanhã eu vou ter que trabalhar cedo. Isso aí você já está murmurando, irmão. Você já está pecando. Então por isso que eu falo, antes da gente voltar, antes da gente dormir, vamos orar ao Senhor. E Deus tem cobrado isso muito de mim. E Ele já vem, sabe, me incomodando demais. E eu falei para minha esposa, me ajuda. Porque eu preciso de ajuda, que às vezes nós, ser humano, infelizmente, nós somos propícios a isso, de começar algo e parar no meio do caminho. Nós não pode fazer isso, irmão. Em nada. Nós somos perfeitos? Não. Nós não somos perfeitos. E por que eu tenho que pagar um preço pela obra de Deus? Ué, Jesus não pagou um preço pelas nossas vidas? E por que nós não podemos pagar um preço para estar na presença dele? Porque ele fez algo, o preço maior. Quem pagou pelas nossas vidas foi Jesus. Um sacrifício que eu acho que nenhum de nós ia aguentar, irmão. Nenhum de nós ia querer colocar os nossos filhos para pagar um preço por uma pessoa. Imagina por uma nação. Imagina pelo mundo inteiro. E por que a gente não pode pagar uma vez um sacrifício de a gente estar orando? É pelo nosso próprio bem mesmo. Jesus, ele teve dor, irmão. Ele teve cansaço, ele teve fome, ele teve sede. E daí ele fala assim que nós ia fazer as obras maiores que ele fez, mas que a gente tem que pagar o preço. Nós temos que ter um sacrifício de pagar um preço. Como eu sempre falo, todo crescimento gera um sacrifício. E se você quer ter um crescimento espiritual, financeiro, começa a pagar um preço, irmão. Ah, pastor Anderson, mas eu sou daquele cara assim, eu sou daquela pessoa que eu falo para minha família, eu faço isso, eu pago um preço, mas não quer, então fica aí. Já pensou se Jesus fosse com nós assim? Já pensou se Jesus fosse com nós assim? Jesus teve muita paciência, irmão, por ser humano. E nós temos que ter paciência uns com os outros. Porque, às vezes, a gente, até na nossa família, a gente fala assim, vamos para a igreja, vamos para adorar o Senhor. Não, hoje eu não vou não. Ah, então fica aí, se você não quer, eu não vou não. Eu não estou nem aí para você, eu vou sozinho. Não é assim, irmãos. E se pessoas que às vezes que está aqui na igreja e às vezes pessoas que não é evangélica da sua família, você tem que ter uma estratégia diferente, irmão. Porque
Eu falo assim que pessoas que da minha família que não eram evangélicas, eu queria trazer, sabe, por força. E hoje eu só dobro o joelho e oro, porque eu sei que Deus que vai fazer algo na vida dela, não é eu. Eu sou só um canal que Deus está usando a minha vida para orar por eles. Porque não é eu que vou salvar eles. Não é eu que estou pagando um preço pela vida deles. Foi Jesus que pagou um preço pela vida deles. Simplesmente nós somos um canal aqui na face da terra para abençoar os nossos familiares, as pessoas que estão em volta de nós, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que às vezes nem gostam de nós. Até isso, pastor Anderson, até isso. Porque Jesus, ele não condenou as pessoas que condenou ele, que julgou ele, maltratou ele. Ele poderia fazer isso, irmão. Ele, como Deus, ele poderia fazer isso. Ele não fez. Ele simplesmente amou. Você já olhou lá atrás? Olha lá atrás, está escrito lá. Transformando vida através do amor. E esse amor, irmão, que Jesus teve lá atrás, pelas nossas vidas, nós temos que ter para outras pessoas. E para que a gente possa ser a diferença nessa igreja ou na face da terra, nós temos que pagar e ter um sacrifício de a gente estar cada vez mais junto com o Senhor. Porque, como eu falei, irmãos, se a gente não orar, se a gente não jejuar, se a gente não pagar um preço, será que a gente tem condição de amar outra pessoa? Será que a gente tem condição de falar do amor de Deus para outra pessoa? Será que a gente tem condição de convidar alguém para vir à casa de Deus? Para pensar, irmãos, que hoje, se você está aqui, alguém pagou um preço lá fora pela sua vida. Alguém, sabe, chegou, orou por você, às vezes você nem conhece, mas intercedeu pela sua vida. E hoje você está aqui. E a gente não pode fazer isso por outras pessoas? José, ele não condenou os irmãos dele. Ele amou os irmãos dele. José, ele não julgou os irmãos dele. Ele simplesmente amou. José passou por tudo isso e ele não parou no meio do caminho. Ele poderia parar, irmãos. Ele poderia falar assim, que Deus é esse que colocou eu numa prova tão grande, que não me tira disso. Que Deus é esse que até meus irmãos, que se é sangue no meu sangue, quer fazer isso comigo. Que Deus é esse que fala que me deu uma promessa e eu só estou cada vez mais perdendo, me sacrificando. E ele não fez nada disso, irmão. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente acreditou nas promessas de Deus. Só para você ter uma ideia, eu falei assim eu estava procurando, né? Que na Bíblia, irmãos, não foi só José que passou por isso. Tem vários profetas, pessoas de Deus que também passou por isso. Um deles é Jó. Jó também, ele passou provações, passou sacrifício, perdeu toda a sua família. E ele não blasfemou e não parou no beira do caminho. E o que Deus fez? Restituiu a família dele em dobro. Deu para ele tudo aquilo que
ele nem imaginava o dobro. Moisés também passou, sabe, muitas tribulações para que ele possa ter uma liderança. Ele também podia pegar e desistir, irmãos. Eu ser líder desse povo ingrato? Eu ser líder desse povo que só sabe murmurar? Mas ele prosseguiu, irmãos. Ele prosseguiu. E por que que nós não podemos prosseguir quando vem as lutas? Quando vem as tribulações, quando vem o cansaço, o desânimo? Ah, pastor, antes, porque foi naquela época. Ué, mas o Deus de hoje é o Deus de ontem e o Deus de amanhã. Então, se o Deus de ontem foi com Moisés, foi com Jó, foi com Elias, ele não pode ser com nós hoje? Porque a palavra dele não mente. Ele é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Só que nós esquecemos disso, irmão. Nós esquecemos que Deus, ele está do nosso lado. Só que muitas das vezes nós queremos, sabe, ir nas suas próprias forças. E uma coisa que eu estava olhando uma pregação que muitas pessoas estão correndo, irmão. Isso não é que é errado, mas eles estão olhando na vida financeira ou algo, sabe, material lá fora e esquecendo das coisas de Deus. Esquecendo que o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se perder a nossa vida, nossa alma? Porque a gente ganhar o mundo inteiro é a gente, sabe, deixar de orar, deixar de buscar a face de Deus. Porque a gente não tem tempo mais de orar, não tem tempo mais de buscar a presença de Deus. A gente só fica preocupado, sabe com o quê? Com as coisas lá fora. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que crescer. Mas aí a vida passa e você perdeu o algo mais precioso, que é a presença de Deus, e talvez até a sua salvação. E isso, mãe, engloba até para mim mesmo, porque se a gente não cuidar, infelizmente a gente cai. Se a gente não cuidar, infelizmente, nós somos propícios a cair. Mas aquele que vigia, que ora, que busca a face do Senhor, ele pode até meio que balançar, mas ele não vai cair, porque ele está firmado na presença de Deus. Ah, pastor Antes, então quer dizer que se eu não vim pela manhã aqui, eu não vou ser abençoado? Não é isso, irmão. É você ter uma intimidade com Deus. Sabe quando você era lá do mundo, você pagava um preço de estar lá na balada, às vezes acordar, sabe, passar a noite de um dia para o outro, e tá lá acordado, tá lá, e chega no outro dia, tá trabalhando daquele jeito lá, e você vai. Mas quando é para vir assim, uma vez, a gente orar, é como eu tô falando para você, como o pastor Jean falando, não é todo dia, irmão, que às vezes a gente vai conseguir vir orar, mas pelo menos uma vez, sabe, nós temos culto só na sexta, que é o culto de ensinamento, e no domingo. E o restante do dia, o que a gente faz na semana? A gente só se enche de quê? De Big Brother, de jornal, sabe, da internet, de Instagram, Aí quando chega aqui no domingo à noite, tá cheio de quê? Eu falo, irmão, porque eu sou ser humano. Se eu não me cuidar, eu também, infelizmente, a gente cai nisso. Porque a gente tem culto só 2 vezes, irmão, na semana. E às vezes é um culto pela manhã que é um culto, eu falo para mim que é um culto de você sozinho com Deus. É um culto que você vai estar ali, ó. Eu não vou olhar nada para ninguém, ninguém vai ver, eu não estou nem aí se eu estou chorando ou não.
Aí à noite, só vai ser um cumprimento que Deus falou com você pela manhã. Vai ser só mais um reforço que a semana toda você vai passar falando assim: Deus, obrigado pela manhã e obrigado pela noite, pela finalização que o Senhor me deu. Agora, se eu não buscar, irmãos, me desculpe me falar, mas é que infelizmente, como eu falei, para ter um crescimento, a gente tem que ter um sacrifício. E para que essa igreja cada vez mais esteja cheia e a presença de Deus cada vez mais, sabe, transborde aqui, nós temos que pagar um preço. E como eu falei, não é só os pastores, não é só a liderança, é todos nós. É todos nós. Então que você possa refletir, irmão. Isso eu falo que engloba até eu. Isso pega até para mim, porque tem dia eu falo para minha esposa: eu não quero ir não. Aí ela fala assim: isso, vai deixando brecha, vai deixando espaço para os seus liderados, que é a minha família. Vai deixando aí. Eu falava assim: mais um dia só. Isso, continua, vai. Aí eu fico assim, aí sabe, Deus começa a cobrar da gente e fala: tá bom. Não é porque nós somos pastores, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é individual. Porque a salvação é individual. A salvação não vai chamar o apóstolo Pedro, o pastor Andros, o pastor Jean, a nossa irmã Cláudia, não, irmãos. Ele não vai chamar por cargo. Ele vai chamar por nome. Então a nossa salvação é individual. Não é por cargo. E como eu falei, irmão, isso engloba até eu, que nós, infelizmente, nós temos essa dificuldade de a gente pagar um preço pela obra de Deus. Eu falo assim, eu acredito que se falasse assim: amanhã você tem que ir lá limpar a igreja que você vai ganhar um dinheiro. Rapaz, mas eu acho que aqui tá cheio de gente. Ô pastor, ô apóstolo, pode deixar, eu sou o primeiro. Mas quando é pra gente fazer um sacrifício, de a gente orar pela nossa vida mesmo, não. Eu tenho tantos afazeres que essa 1 hora que eu vou estar lá dá para mim colocar o feijão no fogo, adiantar isso, porque domingo à noite eu tenho que estar lá na igreja, eu tenho que fazer minha marmita para a semana, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Cuidado, irmão. Cuidado que nós temos que se cuidar. Eu estava lá, a gente estava no velório, né? E o pastor lá falou assim para todas as pessoas que estavam ali, e isso é uma realidade que, infelizmente, são um dos lugares que as pessoas param para ouvir a Deus. São num velório ou num sepultamento. Que as pessoas, parece que eles focam na palavra de Deus. Que as pessoas começam a prestar atenção, só que é só aquele momentâneo. Mas foi plantada a semente. Foi falado do amor de Deus. Você vê que Deus, ele tem misericórdia de todas as pessoas, que até num velório as pessoas param para ouvir o amor dele. Aí vai de nós continuarmos. E o pastor ali falou assim que para que a gente possa pegar um avião, nós temos que ter o nosso passaporte. Certo? E será que você está com o seu passaporte em mão? Para que a hora que o Senhor te chamar, você fala: Senhor, está aqui, ó, o meu passaporte para a eternidade, junto com a mente com o Senhor. Porque se você não tiver o seu passaporte, infelizmente você não vai
subir ou embarcar. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Será que não, irmãos? Será que nós todos os dias estamos cuidando do nosso passaporte? Será que nós todos os dias estamos em mão para que a hora que Ele nos chamar, a gente está preparado? Então, que você fica com essa palavra e vamos fazer, irmãos, um sacrifício. E vamos tirar essa visão de a gente só pagar um preço e não prosseguir. A gente tem que pagar um preço, prosseguir, para ter um crescimento, que as portas estão abertas lá na frente. São um processo. Preço, prosseguir, crescimento e as portas abertas para a vitória das nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite.